Fala pessoal, hoje mais uma aula de teoria eletromagnética. Falaremos um pouco sobre fluxo elétrico e lei de Gauss. Falando sobre fluxo elétrico, é importante entrarmos com um pequeno exemplo. Imagine que no espaço temos algumas linhas de campo, com um campo E, e nesse espaço eu introduzo um objeto de formato e área qualquer. Dentro desse objeto, eu separo um pedaço infinitesimal de área dA, o qual é orientado por uma normal, vamos representar ela aí com um versor N, e nesse mesmo pedaço infinitesimal eu tenho um campo elétrico E, que forma um ângulo θ com a minha normal. A partir disso, eu começo com a definição de fluxo elétrico, que é o quê? O fluxo elétrico infinitesimal, fluxo dentro da minha área infinitesimal, ele é o produto entre o campo elétrico naquele ponto e a minha área infinitesimal dA. Por ser um produto escalar, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma, sendo o produto entre o meu campo elétrico, a minha área infinitesimal e o cosseno do ângulo formado entre a normal da área e o campo elétrico nessa mesma área. Agora, se eu precisasse calcular o fluxo elétrico na minha área total do meu objeto, eu sei que ele é definido ao somatório entre todos aqueles pedaços infinitesimais que eu tenho dentro desse objeto. Se é um somatório de áreas infinitesimais, eu posso reescrever na forma de integral, sendo que é a integral do meu campo elétrico na minha área dA. Por análise dimensional, eu descubro que a unidade do meu fluxo elétrico ela vai ser Newton metro quadrado por Coulomb. Agora, imagine que no espaço eu tenho um campo elétrico orientado aí, né, de acordo com essas setas vermelhas. E esse campo elétrico eu introduzi algumas superfícies nele e eu quero avaliar qual seria o fluxo total que passa por essas superfícies, que atravessa as superfícies. Meu primeiro exemplo aqui, eu tenho uma superfície a qual a normal ela é paralela ao meu campo E, ou antiparalela. Analisando o campo elétrico que passa por dentro, que atravessa essa minha superfície, eu consigo enxergar que todo o meu campo elétrico ele vai atravessar a superfície. Se todo o campo elétrico vai atravessar a minha superfície, então o meu fluxo ele vai ser total. Então eu simplesmente vou representar o meu fluxo elétrico para minha superfície, para minha primeira superfície, ele vai ser representado como um produto simples entre campo e área. Já num segundo exemplo, eu coloquei esse mesmo plano, essa mesma superfície perpendicular à direção do meu campo elétrico. Então a minha normal ela vai ser orientada perpendicularmente em relação ao campo elétrico. Analisando essa superfície, eu consigo enxergar que nenhuma das linhas de campo, nenhum dos campos elétricos aqui orientados, nenhum deles vai atravessar a parte interna da minha superfície ou do meu plano. Dessa forma, se nada consegue atravessá-lo, se nada vai passar por dentro dessa superfície, o meu fluxo elétrico nesse ponto vai ser nulo. Pensando num último exemplo, agora eu coloquei o meu plano sob uma normal orientada nessa direção
formando um ângulo com o meu campo elétrico. Eu quero saber qual seria o fluxo elétrico total que passa por essa superfície. Analisando da mesma forma que os exemplos anteriores, sabemos que o campo elétrico que passa por dentro dessa superfície, ele não vai ser o campo total. Vai ser apenas uma parcela do campo. Ele não vai ser tão alto quanto o meu primeiro exemplo, mas também não vai ser nulo como o meu segundo exemplo. Então ele vai ser proporcional ao ângulo formado entre campo e a minha normal. Então eu posso representar como um simples produto entre campo elétrico, área e o cosseno do ângulo formado entre a orientação da normal e o campo elétrico. Agora vamos falar um pouco sobre lei de Gauss. Imagine que eu tenho uma carga Q, uma carga mais Q, e eu quero saber qual seria o campo em um raio, uma circunferência ou uma esfera ao redor da minha carga Q, de raio R. Como que eu faço isso? Como que eu descubro o meu fluxo elétrico nesse objeto? Então, mais uma vez, vamos separar uma área dA, orientada pela normal dela, que vai estar radial, vai estar sempre direcionada radial, por ser uma esfera. E nesse mesmo ponto, nesse mesmo pedaço infinitesimal de área dA, eu tenho um campo elétrico. Por ser uma esfera, o meu campo elétrico ele não consegue decidir se ele vai para cima, se ele vai para baixo, se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda. Ele simplesmente vai se deslocar radialmente. Essa vai ser a orientação dele. Utilizando da minha equação de fluxo elétrico, agora, por se tratar de uma superfície fechada, eu tenho uma integral sobre uma superfície fechada, eu vou calcular qual seria o fluxo para essa condição. Analisando o meu sistema, eu sei que o meu campo elétrico ele é uniforme em qualquer ponto, porque a minha carga está disposta no centro do meu problema, no centro do meu objeto. Dessa forma, o campo elétrico ele vai ser constante. A minha área infinitesimal, dA, ela vai ser reescrita. Ela vai ser reescrita para a minha área total. A minha integral da área infinitesimal dA, nesse caso, ela vai ser a área da minha esfera, que é representada por 4πr². Dessa forma, eu consigo reescrever o meu fluxo elétrico simplesmente como 4πr², que é a área da minha esfera, vezes o campo elétrico, que é uniforme em toda a minha extensão. Meu campo elétrico, por sua vez, ele é escrito como o quociente entre a minha carga e 4πε0 vezes o raio ao quadrado. Substituindo o meu campo elétrico na minha equação do fluxo, eu já consigo enxergar que eu posso substituir alguns termos e cancelar outros. No caso, 4πr² ele é comum para ambos os casos. Então eu elimino 4πr² e o meu fluxo ele vai ser representado simplesmente como a carga dividido por ε0. Essa carga indicada como Q, ela é conhecida como a carga líquida. Ela vai ser a carga líquida que eu vou ter dentro da superfície que eu estou analisando.
Pode ser que eu tenha inúmeras cargas, cada uma de um sinal, mais Q, menos Q, que no total, se eu olhar de muito longe, isso vai virar apenas uma carga pontiforme, que seria a minha carga interna Q. Agora, isso aqui é a minha conhecida lei de Gauss. Ela me diz que a integral fechada do campo elétrico pela minha área infinitesimal vai ser igual à minha carga interna dividido por ε0. Então veja, independente do formato do meu objeto, desde que eu esteja olhando ele, enxergando ele de longe, ele vai ser um ponto. Ele vai ser assim, uma simples carga pontiforme. Agora vamos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Ela é uma lei que posso dizer que ela é equivalente à lei de Coulomb. Eu também consigo calcular o campo elétrico em uma determinada região, em um determinado ponto, pela lei de Gauss. Então, vamos entrar com um pequeno exemplo aí. Imagine que eu tenho uma casca esférica com carga Q. Essa casca esférica, ela vai ter um raio R. E eu quero saber qual que é o campo elétrico interno. Qual que é o campo elétrico que vai estar dentro dessa região da minha casca esférica. Então, para eu representar isso, eu vou pegar uma região qualquer aqui. Vamos chamar essa região de R1. Agora, eu preciso calcular o meu campo dentro dessa esfera, dentro dessa casca esférica. Então, para o meu R1 menor do que o meu R, que é o raio da minha casca esférica, eu utilizando da lei de Gauss, que eu tenho? Mais uma vez eu tenho que a integral fechada do meu campo elétrico pela área vai ser igual à minha carga interna dividido pelo ε0. Nesse caso, calculando mais uma vez a minha área, eu sei que a área da esfera é 4πr ao quadrado. O meu campo elétrico E, utilizando dos conhecimentos que recebemos das últimas aulas, nós sabemos que o campo elétrico ele só existe no espaço onde existe uma carga. No meu caso, a minha carga ela está uniformemente distribuída nessa casca esférica. Se ela está uniformemente distribuída na minha casca esférica, eu concluo que internamente eu não tenho carga. Eu não tenho uma carga líquida interna. Se eu não tenho carga líquida, eu não tenho campo elétrico. Se eu não tenho campo elétrico, o meu fluxo vai ser nulo. Então, agora vamos para o segundo exemplo. Imagine agora que eu quero saber o campo elétrico externo à minha casca esférica. Qual seria? Qual seria esse campo? Então aqui eu tracei uma nova circunferência, uma nova área externa aqui de raio R2 e eu quero saber qual é o campo elétrico nessa área R2. Utilizando da mesma forma da lei de Gauss, mais uma vez sabemos que o fluxo ele vai ser igual à minha carga interna dividido por ε0. Nesse meu segundo caso, mais uma vez eu tenho a área da minha circunferência, 4πr ao quadrado, o meu campo E, a minha carga interna e ε0. Se eu quero descobrir o campo elétrico nessa região, eu vou simplesmente isolar o meu campo elétrico
e reescrever a minha equação. Dessa forma, eu descubro que o meu campo elétrico ele vai ser igual a carga dividido por 4πr² ε0, que nada mais é do que a equação do meu campo elétrico, que aprendemos na nossa última aula. Então veja, utilizando da lei de Gauss, eu consegui descobrir o campo elétrico presente nessa forma aqui. Para que a lei de Gauss seja efetiva, eu preciso que o meu problema, que a minha superfície utilizada, ela tenha uma simetria alta. A superfície que eu uso de análise, essas superfícies tracejadas aqui, são conhecidas como gaussianas. Então, para que eu resolva um problema de campo elétrico utilizando a lei de Gauss, a minha simetria ela sempre precisa ser a mais alta possível. Nesse meu exemplo aqui, eu usei uma simetria bem simples e bem fácil, que seria uma esfera. Então, se eu tomar como base o meu ponto zero aqui, seria o centro do meu problema, para qualquer ponto que eu deslocar, a distância para minha casca esférica ela vai ser a mesma. Então eu digo que em qualquer ponto eu tenho um problema simétrico. Dessa forma, a minha alta simetria vai garantir que eu consiga identificar o problema e resolvê-lo da melhor forma. Então, pessoal, a aula de hoje é isso aí, uma aula bem curta sobre lei de Gauss, bem simples, o conceito básico sobre isso. E nas próximas aulas vamos utilizar de outros conceitos de lei de Gauss e tentar resolver uns problemas aí de uma complexibilidade um pouquinho maior. Então eu espero que tenham gostado. Nos vemos aí na próxima aula. Isso aí, pessoal.